Convidada muito especial, que está hoje conosco e que não pode, como ela diz, amo muito esse programa, não é? Que é a nossa Kátia Teixeira, que daqui a pouco nos dirigirá algumas palavras, é a nossa convidada de honra desse encerramento, dessa certificação. Então, assim, muito obrigada por vocês fazerem parte desse grande momento do nosso Clube Mulheres de Negócio Portugal. Quem está aqui está, de fato, construindo a nossa nação empreendedora em língua portuguesa. Nós, hoje, ainda temos muitos desafios para ganharmos dinheiro com o nosso empreendimento. Não poderia também ser muito diferente, porque eu estava pensando, antes aqui de abrir a sala, que, na realidade, mesmo a humanidade já tendo vivido no Paleolítico a experiência da mulher liderar a tropa, liderar a comunidade, não é? No momento em que entrou na história a propriedade privada, no momento em que entrou na história o poder da força sobre o que existia de mais sagrado, na hora em que a mulher virou propriedade como qualquer um outro, móvel e imóvel, a partir daquele momento foi como se nós fôssemos vestidas por camadas e camadas de vestidos que nos limitam, que nos tiram o protagonismo. Pensam muitas pessoas isso, não é? Que nos colocam como uma camisa de força. Então, as roupas costuradas em nossos corpos, durante esse período nos quais nós ficamos ceifada, muitas vezes, de como nós poderíamos usar a nossa inteligência, que é absolutamente ímpar, para também entrarmos no mundo do ter, não é? E nós fomos sempre colocadas como segundo plano, em todo o processo, desde o Neolítico até agora, principalmente depois da Revolução Industrial. Então, nós vamos ver, muitas vezes, esses vestidos colocados como mulher não sabe ganhar dinheiro, mulher sabe, no máximo, gastar dinheiro. Que mulher cuidadora. Mulher tem que ser servidora. Mulher tem que ser mediadora. Muitas vezes, muitas mulheres justificam até violências físicas, emocionais, psicológicas, porque ele deve estar cansado, ele não conseguiu fechar o contrato, ele não teve um bom dia. Então, essas roupas que foram criando camadas em nós, que tenta tirar aquilo que nós aprendemos no passado, e que já virou até DNA, que nós somos empreendedora por natureza, e o que nós queremos agora é ganhar dinheiro com esse empreendedorismo, queremos ser mulheres de negócios, essas camadas vão se sobrepondo, não é? E nós vamos vendo cada vez mais isso se manifestar sob as mais diversas formas de preconceitos, de minimização de quem de fato nós somos. Por exemplo, mulher dispersa. Por isso é que ela não pode assumir a liderança de uma empresa grande, de uma multinacional, mulher muito dispersa. Mulher não sabe administrar, mulher emocional,
não é? Então, por isso, ela não tem que galgar os postos onde a inteligência deve ser prevalente. Então, são vestidos, as camisas de forças que vão nos colocando. E o que é que nós queremos agora com o nosso programa Empreender Feminino, que essa turma maravilhosa está finalizando? É que nós comecemos a rasgar essas roupas, romper com essas camisas de forças, trocar que mulher servidora, mulher curadora, mulher isso, mulher aquilo, sempre minimizando o nosso potencial criativo e de inteligência, trocar por mulher empática. E por isso, sim, nós administramos de maneira diferente. Mulher não é dispersa, ela tem uma visão alargada. Nós vemos o mundo a 360 graus e isso é poder. Isso é poder, não é? E vamos trocando isso, que mulher não sabe administrar, sabe sim. Quem é que administra os conflitos? Quem tem 2, 3 filhos e marido sabe muito bem do que eu estou falando, não é? Quem é que sabe administrar conflitos melhor do que nós? E nós não andamos apertando botão para derrubar o mundo, para acabar com o mundo. Mas nós sabemos administrar. Temos essa visão alargada do administrar. E isso é mais-valia, principalmente hoje, no mundo hiperconectado, não é? Então, temos que assumir, nos apoderarmos de que mulher é inteligente. Mulher é inteligente, não é? E a inteligência é a única arma para vencer a força. Não é a força com a força que vence a força. É a inteligência que vence a força, não é? Então, é isso que esse programa Empreender Feminino propõe. Que nós troquemos de roupas. As muitas roupas que nos foram colocadas nesses milhares de anos, milhões de anos, vamos trocando isso, vamos rasgando essas roupas que nos transformam em pessoas com camisas de força, que não nos deixam ir além, não é? Então, vamos trocando. E vamos dizer sim, em alto e bom tom. Mulher adora dinheiro. Mulher adora dinheiro. Sabe que a nossa primeira liberdade feminina é a financeira? Porque eu tenho que aprender a pagar pelo que eu escolho. O preço da escolha tem preço. O preço da escolha tem preço. E eu quero pagar esse preço. Então, a primeira liberdade feminina é financeira e, por isso, mulher adora dinheiro. Nós somos merecedoras de tudo que o nosso dinheiro pode adquirir. E aí, se vocês me permitem, no Connect, uma embaixadora que eu amo chegou para mim e disse: você não sabe o que você está fazendo com esse Connect. Eu estou com os olhos marejados, porque pela primeira vez eu estou fazendo uma viagem internacional 100% às minhas custas. Consegui sair, bater a porta e chegar até aqui 100%. Eu estou toda arrepiada ainda hoje, com meu dinheiro. Você não sabe o que significa isso na vida de quem passou a vida toda carregando nas costas filho, marido, empregado, papagaio, tudo que era penduricalho que limitava. E chegar nesse momento e dizer: é isso que o nosso programa Empreender Feminino faz. É isso que o nosso programa Empreender Feminino faz, não é? A mulher, de fato, ela não tem foco. E graças aos céus ela não tem foco. Ela tem focos. Nós temos focos. Então, assim, agradeça toda essa história, todas as mulheres maravilhosas que passaram para chegar até nós e nos prepararam para que hoje nós gritemos: nós temos focos e nós vamos ganhar dinheiro com esses focos. Isso é fundamental também, principalmente hoje no mundo hiperconectado, não é? Então, minhas queridas formandas dessa turma maravilhosa, minha querida Rô, que tão brilhantemente conduziu, minha querida Cátia Teixeira, você sabe o amor que eu tenho por você, não é? O respeito, o carinho. E eu quero dizer a cada uma: nós somos empreendedora por natureza, e agora nós vamos ganhar dinheiro com esse empreendedorismo, porque nós vamos rasgar todas as roupas que nos limitaram até agora. Esta roupa que foi nos colocada em várias camadas, com diversas cores, nós vamos rasgar, porque ela não nos pertence, ela não é a nossa essência. A nossa essência é livre, a nossa essência é bela, a nossa essência é gregária, não é? E é isso que nós vamos fazer
com, com esse ensinamento que foi passado por essas mulheres maravilhosas que assumem cada vez mais, não de ajudar mulher, porque aqui nós não ajudamos mulher, nós caminhamos aqui junto, lado a lado, cada uma com o seu poder e com a sua força, para que juntas nós construamos a nossa nação empreendedora em língua portuguesa. Então, dou assim, as boas-vindas com o coração aberto, com o coração lavado, com o coração cheio de coisas boas, para receber cada uma que passou por essa imersão de 8 semanas, tão bem costurada pela nossa querida coordenadora geral, que chegou mesmo na hora. A Jo Cordeiro estava organizando a outra sala, estava abrindo outra sala. A nossa Joana Patino, né, que tão bem coordenou esse grupo. Não só o grupo esse, mas todo o Empreender Feminino. Jo, você, assim, esse programa, ele está acontecendo muito, muito, porque você é parte e direção dele. Muito obrigada e meu reconhecimento explícito. Então, sejam bem-vindas, mulheres maravilhosas, ao nosso Clube Mulheres de Negócio, agora sim, como empreendedoras do clube. E o nosso clube sempre estará muito, muito aberto para recebê-las também como embaixadoras. Vocês aqui, construindo essa nação empreendedora com outras mulheres. Então, muito obrigada. E passo, então, a palavra a Jo, que vai agora chamar a nossa querida Kátia para também dirigir algumas palavras aqui, né, neste momento tão solene, tão bonito e de tanta emoção. Obrigada. Olá, bom dia. Rejarda, primeiro, obrigada pela confiança. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, encerrando essa segunda turma do Empreender Feminino, turma aberta, para vocês entenderem a dimensão do nosso trabalho. Nós temos mais 3 turmas acontecendo agora, né, em outras salas, com outras professoras, outras tutoras. Nossa estrutura, né, e a nossa vontade de fazer uma nação empreendedora, ela é tão grande, né, que a gente pega uns desafios enormes e diz, vamos, porque é assim que a gente cresce, né? Se colocando em movimento, mesmo que a gente sinta que ainda poderia pensar mais, planejar mais, e essa eu acho que é a mensagem que o clube passa com o programa Empreender Feminino. Foi uma ideia que se transformou em ação e rapidamente ganhou força. E vocês tiveram a oportunidade aqui conosco de vivenciar esse processo, né, com as nossas professoras, com a tutoria da Rô Cordeiro, né, que acabou sendo uma mentora para vocês aqui nesse processo, onde vocês têm as ideias de vocês têm negócios, algumas começando, outras já mais consolidadas, mas com ideias maiores, né, e que essas ideias maiores virem ação quanto antes, né, porque é assim que a gente aprende, que a gente cresce. Né? Essa é a mensagem que eu sinto na pele e digo a vocês, eu não faço sem medo não, tá? Às vezes dá um medinho. Eu acho que é normal a gente ter esse medo de que a coisa não vai dar certo, né? Mas isso também ajuda a gente a ter mais cuidado, né? A ficar mais alerta, mas não deixar de agir, né? Isso acontece no Empreender Feminino e eu espero que ele seja uma modelagem para vocês, para que vocês possam levar isso para os negócios de vocês. Além disso, eu gostaria de reforçar que, além de olhar para o negócio de vocês, além de ter esse cuidado, a gente também trabalha a sororidade, né? E agora estamos já no planejamento das turmas sociais, das alunas sociais que vão vir para a nossa turma de 6 de agosto. Vocês que estão aqui oportunizaram outras mulheres que não teriam condições de estar aqui, de fazer o Empreender Feminino, né? Então, a gente já em agosto começa com esse processo. E a Kátia Teixeira, que é mentora das mentoras, ela também tem um papel importante porque ela está aí representando, né, fazendo essa ponte com uma das instituições que vai ser contemplada com o Empreender Feminino, né, com essa turma de agosto. E é assim que eu gostaria de recebê-la, né, e de abrir a fala para a Kátia Teixeira, que é a nossa embaixadora master. É mentora das mentoras. Ela sacode a gente quando ela fala, ela faz a gente pensar, né, no nosso lugar, no nosso não lugar, muitas vezes, que a gente decide ocupar, né, e ela faz a gente refletir sobre isso. E ela tem esse papel importante na sororidade feminina. Então, Kátia, a fala é sua.
Ah, salve, salve, gente, que delícia! Ó, eu não ia aceitar não estar nessa turma, a Rijarda me convidou para abrir a turma, infelizmente naquele dia eu não consegui estar, eu chamei a Rijarda, né, porque eu sou pidona, falei, deixa eu falar com as meninas, melhorinha! E a Rijarda permitiu, e eu estou muito feliz, então quero iniciar congratulando todo mundo, tá, que faz parte disso, todo mundo. E a minha fala hoje vem muito de encontro com o que a Rijarda falou, muito, parece que a gente combinou, mas isso significa que a gente está andando com pessoas que nós seríamos. A gente não precisa pensar igual, não é isso que eu falo quando a gente fala em caminhar com quem seríamos. Seria encaminhar com pessoas que tenham os mesmos princípios e valores que a gente. Isso sim é muito importante. Eu vou falar um pouquinho do poder da decisão. E aí, para a gente falar sobre o poder da decisão, a gente tem que definir poder, né? Poder se dá entre duas ou mais pessoas. Então, quando a gente fala a mulher está empoderada, não, ela não está empoderada. Ela só está empoderada quando, assim, ó, quando estamos em conjunto. Quando a gente fala em poder de decisão, a gente está falando em apoderamento. Você se apoderar de quem você é, do que você sabe fazer, de onde você quer estar, com quem você quer estar e aonde você quer chegar. E eu vou falar um pouquinho, então, da minha história, que de verdade não tem nada a ver com história de herói. Pelo contrário, eu fui muito vilã de mim mesma, se vocês querem saber, né? Eu venho de uma família pobre, gente, não tem história triste, tá? Eu vim de uma família pobre, da periferia da cidade de São Paulo, filha de uma mãe costureira, de um pai alfaiate, de uma mãe que era capitalista. Minha mãe gostava de dinheiro, ela tinha ali um patrimônio de 5 maquininhas de costura, e ela dizia o seguinte: eu vou empregar mulheres que queiram. Ela fazia 2 perguntas. Você gosta de aprender? Era a primeira pergunta. Você tem um sonho? Era a segunda pergunta. Minha mãe não era RH, não. Minha mãe estudou só até a 4ª série. Ela só sabia costurar muito bem. Quando a mulher respondia para ela com um sim enorme no rosto, a minha mãe falava, então vem cá que eu vou te ensinar um ofício. Era assim que a minha mãe falava. E a minha mãe queria de toda forma me tirar daquele ambiente hostil. Então a minha mãe costurava os uniformes da colégio de gente rica que eu estudava, mesmo sendo a filha da costureira. Meu pai, assistencialista, um banquinho, violão, uma cervejinha, se tivesse tudo bem, um banquinho, violão, umas 3, 4 cervejinhas, se a coisa não tivesse boa, porque ninguém merecia passar perrengue sóbrio. Isso era o meu pai. E meu pai assistencialista. O meu pai, de toda forma, queria que eu vivesse aquele ambiente. Então, quando ele lotava o fusquinha dele branco de mantimento, de roupa, ele falava, vem cá. Me punha no carro para ir doar e ele falava o seguinte, sabe qual é o segredo? Não está aqui no alimento nem na roupa que a gente está doando. O segredo está em quem vai receber entender que ela não é menor que nós. Que ela vai receber, que neste momento ela está precisando. Mas significa que daqui a um tempo ela também pode ajudar. Esse era o meu pai. Na minha casa eu era feliz, né? Porque, claro, eu tinha tudo que eu queria. Eu sou, se vocês não estão anotando, isso é legal anotar, né? Eu sou do signo de Escorpião. 12 de novembro é meu aniversário, isso é uma coisa muito importante, vocês não podem esquecer, né? Então, eu sou de Escorpião, mimada, filha única. E é o seguinte, eu era uma menina pobre, mas que tinha plena certeza que era rica, por conta de tudo isso que eu vivia. Eu só ficava triste quando meus pais brigavam. Quando meus pais brigavam por 2 coisas. Brigavam porque quando ele chegava em casa, depois de um dia de doação, e a minha mãe trabalhando, que nem uma condenada, e minha mãe falava, peraí, você estava fazendo? Ah, bem, estão ajudando os meus pais, isso é problema nosso, isso é problema do governo. E o meu pai respondia muito calmamente, mas, meu bem, quando a gente precisar, o governo também vai nos ajudar. Essa era a fala do meu pai. E eles brigavam também pela televisão. Meu pai queria assistir Chapolin Colorado e a minha mãe Jornal Nacional. E quando tinha briga, era isso que dava. Passou o tempo todo, gente. Quando eu fiz 17 anos, aproximadamente, 17 anos, tinha 17 anos e pouquinho, meu pai teve um infarto fulminante e faleceu. Naquele momento, eu que era muito ligada ao meu pai, minha mãe percebeu tudo isso e rapidamente no cemitério ainda, gente, no cemitério. Minha mãe virou para mim e falou, olha, nada vai mudar na sua vida, a não ser a saudade de seu pai, de resto, você vai continuar tendo todos os benefícios que você tinha. Minha mãe porreta, não é que ela conseguiu. Durante 4 meses e meio eu tive tudo. Só que teve um dia que o seu Juscelino decidiu. O seu Juscelino, motorista de ônibus, ele decidiu que ele não ia impactar 4 carros que estavam parados no farol. Ele ia atropelar uma única pessoa que estava em cima da calçada. Essa pessoa era minha mãe. O ônibus perdeu o freio e ele decidiu atropelar. Quando a minha mãe chegou no hospital, a enfermeira Regina Maria decidiu. Ela decidiu que, dada a gravidade, ela não ia fazer o exame para ver se a minha mãe estava alérgica a iodo. Ela fez o teste, ela fez o exame da minha mãe e a minha mãe estava alérgica. Em menos de
30 minutos, minha mãe perdeu toda a pele do corpo, todo o cabelo, as unhas, e foi, o médico me disse, Kátia, foi como se a sua mãe tivesse tido queimadura de 3º grau. E eu não sei qual é a tua fé, mas seja qual for, reze por aquilo que você achar melhor. Se ela sobreviver, será inválida para todo sempre. Naquele momento, a menina pobre, tinha plena certeza que era rica, entendeu que era uma tapada. Eu não sabia nada, gente, tapadíssima eu era, tá? Cheguei na minha casa e você sabe, né? Quando as coisas vão bem, a família adora meter o pitaquinho no centro, e você da minha assim. Meu padrinho virou para mim e falou o seguinte, menina, acabou a mamata. Você vai pegar todas essas maquininhas de costura da sua mãe, você vai vender. Esse é o dinheiro que você tem para começar a sua vida. Só que naquele momento, gente, eu lembrei de algumas passagens da minha vida. O dia mais feliz da vida da minha mãe era quando ela dizia para mim, ai, hoje eu paguei todo mundo que trabalhou para mim. O dia mais feliz da vida do meu pai era quando ele dizia para mim, hoje eu ajudei o máximo de pessoas que eu podia ajudar. E aí eu perguntei para meu padrinho, falei, me diz uma coisa, as pessoas que trabalham para minha mãe não têm nada para receber? Ele não respondeu com essas palavras, mas ele respondeu algo do tipo assim, cada um os seus problemas. E aí, gente, aos 17 anos e meio, eu tomei uma decisão. A decisão de pagar as pessoas que trabalhavam para minha mãe. E o meu padrinho tinha razão. O que eu descobri nesse momento também é, fiquei com a mão na frente e outra atrás, sem nem um gatinho para puxar pelo ralo, apesar que eu não puxo gatinhos pelo ralo, mas, enfim, eu estava assim, sem era nem beira. E também descobri uma coisa, que quem tem razão, só tem razão. Quem não tem razão tem uma série de possibilidades e oportunidades de fazer de novo, de fazer melhor. E foi isso que aconteceu. Naquele momento, com a mão na frente e outra atrás, eu só lembrava de uma coisa. Quem poderá me ajudar? E claro que não era o Chapolin Colorado, né? Era o governo. E eu peguei as páginas amarelas, na época não tinha Google, gente. Páginas amarelas. Comecei a folhear as páginas amarelas e procurei o quê? O escritório do governo. Claro, é para lá que eu vou. Bati na casa da Nalva, uma ex-costureira da minha mãe, e falei, Nalva, amanhã eu vou arrumar emprego. Você me empresta uma grana? Ela falou, arrumar emprego onde? No governo. E a Nalva sorriu para mim, me emprestou um dinheiro e me disse o seguinte, olha, esse dinheiro dá para você ir, voltar e ir novamente. Porém, eu preciso desse dinheiro de volta. Se você não arrumar esse emprego, eu não consigo te ajudar. Você vai estar me devendo XPTO, eu não lembro quanto. Lá fui eu. Eu achava que o escritório do governo era uma portinha, toque, 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 escritório do governo. Só que não era. Quando eu cheguei naquele endereço, era um prédio maravilhoso. Quando eu olhei para cima, tinha, assim, muitos andares. Eu não sabia quanto. E, de novo, vieram os ensinamentos dos meus pais. No caso do meu pai. Meu pai era iniciador de menor, tá, gente? Então, assim, eu jogava no bicho. Ele falava para mim, vai lá jogar no 7. A minha mãe ouvia, ficava brava, falava, já que vai jogar, pelo menos que perca o dinheiro no 13, na borboleta. E foi isso que eu fiz. Vou fazer o que meu pai mandou. Eu vou para o 7º andar. Quando eu cheguei no 7º andar, que abriu o elevador, a Câmara Municipal de São Paulo tem uma peculiaridade. De um lado é só vidro, do outro lado só gabinete. Quando eu saí, olhei para o lado, vi lá fora e olhei para o outro lado, tinha uma plaquinha escrito assim, Dr. Jamil Achoa. Deu 7 na cabeça, claro, Dr. Jamil Achoa. Achou quem? A mim. Era isso, era a única que estava naquele gabinete, naquele corredor. Bati na porta, Daisy, uma moça bonita, vestida de nude, preto, branco, linda, minha amiga até hoje, por sinal, a Daisy. Eu olhei para ela, ela falou, pois não, meu pai morreu, minha mãe foi atropelada, meu pai sempre disse, quando a gente precisasse que o governo me ajudar. A Daisy sorriu para mim, me deu um papel para eu preencher, eu preenchi ali, eu sempre. Naquele dia, gente, eu fiz algumas coisas que eu nunca havia feito na minha vida. Uma delas foi tomar café. A minha mãe me ensinou a não recusar o que as pessoas me ofereciam, e ali tomou-se café o dia inteiro. Tinha mais garçom do que vereador. Eu nunca tinha tomado café. Eu acredito, sim, que de alguma forma aquele café fez algum efeito em mim. E eu comecei a observar aquelas pessoas. E aí uma menina pobre, né, que nunca tinha ouvido a palavra reclamação. Aquele corredor começou a lotar de gente reclamando da vida, reclamando. E eu fiquei pensando comigo, eu falei, ferrou, né? Como é que o Dr. Jamil vai me ajudar, sendo que ele tem tanta gente para ajudar com problemas muito maiores que o meu? De repente, eu vi a Daisy indo embora, quando eu olhei lá fora já era quase noite, e eu tomei uma outra decisão. Eu vou esperar o Dr. Jamil me atender. Passou mais um pouco, já era noite. Quando 2 homens engravatados saíram, eu imaginei que um deles fosse o Dr. Jamil. Eu virei e falei, Dr. Jamil, você não vai me atender? Mas quem é você? Ah, meu pai morreu, minha mãe foi atropelada, meu pai sempre dizia, eu sou filha única, meu pai sempre dizia que quando a gente precisasse, que o governo ajudasse. Mas o meu pai não sabia. O meu pai nunca esteve aqui, não. O meu pai não sabia. As pessoas aqui falam que vocês prometem e vocês não cumprem. Mas que coisa feia isso. E aí,
O doutor Jamil franziu o rosto, olhou para mim e falou, olha, agora eu não posso fazer nada por você. Mas amanhã, 10 horas da manhã, esteja aqui. Tudo certo, plano dando certo. Quando eu voltei para casa, tinha outro problema. Porque a gente adora arrumar problema quando as coisas estão indo bem na nossa vida. A gente tenta procurar uma pedrinha ali para a gente poder pisar e falar, mas será que é isso mesmo? E foi. Eu era anos 80, gente. Anos 80, sei que é dos anos 80 aqui, mas assim, a gente vestia rosa choque, verde limão, azul royal, é isso que a gente vestia. Eu não tinha nude para ir trabalhar. E aí, eu comecei a encontrar esse problema, comecei a virar as coisas da minha mãe e encontrei um conjunto sem terminar ainda, sem a barra feita ainda, que era de um terninho, branco e bege, listradinho. Falei, bom, problema resolvido. Resolvi, no outro dia, falei para uma amiga, falei, olha, eu não quero chegar atrasada, onde eu posso pegar o ônibus mais vazio? Ela falou, Cátia, se você for 2 pontos atrás, você vai atravessar o posto de gasolina, e ali você pega o ônibus menos cheio, você vai poder ir sentado. E é isso, né? Quando as coisas vão bem na nossa vida, a gente quer rapidamente alcançá-las e a gente pega atalhos. E se atalhos fosse bom, chamava atalho, chamava caminho. Eu corri naquele posto de gasolina, o que aconteceu? Eu caí. Quando eu caí, eu fiquei bem na moda da Câmara Municipal de São Paulo, branco, bege e preto. E naquele momento eu tomei uma terceira decisão. Ou eu ia daquele jeito para não chegar atrasado no meu dia de emprego, meu primeiro dia de emprego, ou eu voltava para casa, me trocava e contava essa história estapafúrdia para o doutor Jamil. E lá fui eu. Peguei aquele ônibus, muita gente sorriu para mim. E quando eu cheguei na Câmara Municipal de São Paulo, faltando 10 minutos para as 10, né, o segurança falou, você não pode subir. Eu falei, mas como assim? Não, liga para ele está me esperando. E o doutor Jamil resolveu me receber. Quando eu cheguei, ele falou, mas Cátia, o que aconteceu? Eu falei, eu caí. E você caiu aonde? No posto de gasolina lá perto de casa. Ele, Cátia, mas por que você não foi se trocar? Eu falei, porque eu não ia chegar atrasada no meu primeiro dia de emprego. Aí ele olhou para mim e falou, mas que emprego? Eu falei, esse que o senhor me prometeu hoje só comigo, o senhor vai cumprir. Foram 12 anos ao lado do Dr. Jamil Achou. Eu comecei com uma garota colorida do Xerox, porque eu só tinha roupa dos anos 80, e terminei como assessora direta do Dr. Jamil. Nesse inteirinho, gente, eu tomei outras decisões. Eu resolvi empreender. Empreendi com o meu marido. A gente toma algumas decisões que não são bacanas mesmo. Me casei, não, tô brincando. São 38 anos juntos com o Aníbal, pai dos meus filhos, do preferido e do predileto, e mais de 15 empresas na nossa história. Com algumas a gente doou, algumas a gente vendeu, algumas a gente fechou. Com 2 a gente foi do 0 ao 1 milhão negativo, e com 2 a gente venceu. Por isso que a gente tem um livro aqui, ó. Tem o CNPJ na minha cama, são histórias de sucesso e de fracasso, minha e do Aníbal enquanto sócios. O que eu quero dizer para vocês com essa história toda, né? Primeiro de tudo, nós tínhamos um momento muito difícil na nossa vida. Um deles, que é o que eu chamo do pior dia da minha vida, eu estava com o dinheiro certinho para visitar 3 clientes, eu tinha que colocar de gasolina no carro para poder visitar esses clientes. Eu não tinha opção de não fechar, gente. Eu não tinha opção de não fechar, tá? Naquele momento, a gente vivia um cenário desse jeito. O cheque do banco A cobria o cheque do banco B, cobria o cheque do banco C, cobria qual cheque? Do banco A. Era assim que a gente vivia, devendo para Deus o mundo. Naquela época não tinha influenciadoras, mas eu era uma influencer processual. Todos os oficiais de justiça da Zona Norte me seguiam com todo carinho, eles adoravam me seguir, queriam uma assinatura minha de todo jeito. E o que acontece? Naquele dia eu acordei, eu tinha aqueles 3 clientes para visitar e eu fui no Banco Econômico. No Banco Econômico eu falei para ele assim, Henrique, eu preciso que você cubra meu cheque hoje, porque o meu nome já está todo explodido, a gente não pode sujar o nome do Aníbal, a gente não pode. E ele falou para mim, Cátia, hoje eu não consigo pagar teu cheque. Eu falei, não, mas como assim? Você vai acabar com a minha vida. Não, Cátia, hoje não dá. Quando ele me deu a terceira negativa, gente, o Banco Econômico era um banco bem pequenininho. Estava lotado, segunda-feira de manhã. Eu me ajoelhei, agarrei a perna do Henrique e disse, pelo amor de Deus, não acaba com a minha vida e com a minha família. Neste momento, o banco ficou em silêncio. Todo mundo olhando para a gente. E muita gente querendo ajoelhar também, mas elas tinham vergonha na cara, coisa que eu não tinha. O Henrique me levantou e me disse o seguinte, Cátia, hoje eu vou cobrir o teu cheque, mas eu estou tirando o limite da sua conta, estou tirando o limite do seu cartão. Game over para você, acabou. Foi a segunda vez que eu ouvi aquilo. E eu fui para casa, né? Fui aliviado, fui pegar meus filhos, preferido predileto, fui levar para a escola, e naquele dia de vinho, tinha um seguidor meu na porta da escola. Dona Cátia, isso, eu vim buscar aprender o seu carro. Mas aqui,
Tinha um programa bem peculiar naquela época que chamava-se Aqui e Agora. Ele falou, é isso aí, aqui e agora. Naquele momento eu pedi um saco de lixo para o porteiro, que eu precisava esvaziar o meu carro, e fui esvaziando o meu carro, quando meu preferido falou para mim, com 6 aninhos, ele falou, mamãe, nós vamos ficar na escola? Eu falei, claro que você vai ficar na escola. Ele falou, então pode deixar que hoje eu levo o meu irmão para a sala de aula dele. Naquele momento caiu uma ficha terrível para mim, que apesar dos meus pais serem pobres de uma redecia, eles nunca trouxeram para mim a decisão que era deles. A decisão que era deles. Eu fui para aquele dia a pé até a minha empresa com aquele saco de lixo nas costas. Quando eu cheguei, o Aníbal também estava prostrado na mesa dele de escritório, e ali a gente decidiu que nós íamos parar de conjugar verbos como fracassar, dever, perder. E nós começamos a entender algumas coisas, e é disso mesmo que eu acho que é importante a gente falar hoje. Porque todo mundo passa por perrengue, não tem problema isso. O problema é como a gente enfrenta depois. E é isso que esse programa faz. Ele te traz conhecimento, para que você possa enfrentar alguns momentos ou sequer passar por eles. Tá cheio de gente que vai para o palco, gente, contando essa história de que quebrar é bacana. Quebrar é uma porcaria. Quebrar te leva para o fim do poço. Te tira dignidade. Não tira dinheiro, não. Te tira dignidade. E aí o que aconteceu? Ali, nós percebemos que nós éramos. Uma hora ele era o cão e eu era a cega. Outra hora ele era o cego e eu era a cadela maluca, norteando para onde iríamos. Era cão sendo guiado, era cego sendo guiado por cão. Nós não tínhamos sequer métrica de sucesso. Vocês têm métrica de sucesso? Onde vocês querem estar daqui um pouco? Onde vocês querem que a empresa de vocês esteja, métrica de sucesso? Isso é muito importante, querer saber onde você está. Outra coisa que é importante, planejamento estratégico. Você tem que ter estratégia. Para ter métrica de sucesso, só com estratégia, para saber como você vai chegar lá. Na época, gente, eu tinha um sócio majoritário, que nesse dia eu mandei embora. Vocês podem até falar, nossa, Kátia, coisa horrível que você vai dizer. Na minha empresa era o seguinte, eu ligava para alguém para vender. Se a pessoa fechasse, eu dizia o seguinte, graças a Deus fechou. Eu ligava para a pessoa, ela não conseguia vender, eu dizia, poxa, Deus não abençoou. Deus era meu sócio majoritário e Deus quer saber, não estava nem aí com a minha empresa. Tinha outras coisas mais sérias para cuidar, eu tinha que fazer a minha parte. Naquele momento, a gente decidiu que íamos tomar as rédeas, porque nós éramos completamente descontrolados. E aí vamos falar de controle. Tem coisas que você controla, outras não. O que você não controla? Se começar a chover torrencialmente agora e acabar a luz, por mais que eu queira estar com você, eu não vou conseguir conectar. Então, você não controla a intempéries do tempo. Você não controla se outra pessoa vai gostar ou não de você. Você não controla o amor do outro. Olha que coisa maluca. Tem gente matando para ser amada. Matando, assassinando outras pessoas porque querem ser amadas. A gente não controla se nós vamos ser amadas ou não pelos outros. As pessoas nos amam exatamente pelos mesmos motivos que outras nos odeiam. Tá tudo certo. E outra coisa que a gente não controla. O que as pessoas dizem, fazem ou pensam a nosso respeito. Se eu tivesse acreditado que a Nalva, que a Deise, ou que aquele ônibus inteiro estava rindo de mim, talvez eu não tivesse mudado a minha vida e não tivesse chegado onde eu cheguei. Porque, para mim, pouco importa o que as pessoas pensam sobre mim. É muito importante o que eu penso sobre mim e o quanto eu estou em concordância com aquilo que eu quero para mim e com a vida que eu quero para mim. Você sabe que outro dia minha mãe vai muito bem, obrigada. Minha mãe dançava antes da pandemia todos os dias. Minha mãe dançava todos os dias no bairro terceira idade. Manhã, tarde, noite, madrugada, todos os dias. Elas tinham uma turminha dançar. Depois da pandemia, agora elas jogam. Jogam tómbola, jogam tranca, jogam tudo. Mas ela tem um time de amigos. E um dia ela virou para mim e falou, olha, eu quero comer um pastel lá no Mercadão, pastel de bacalhau. Aqui no Mercadão de São Paulo, o pastel de bacalhau ou o sanduíche de mortadela é muito famoso. Eu falei, tá bom, vou te levar lá. Estacionei o carro na Zona Azul, fechei a porta, veio o mendigo. E ele virou para mim e falou assim, ô dona, dá uma graninha aí. E, gente, nenhum preconceito, tá? Eu dou quando eu quero, quando eu não quero, eu não dou. Para mim não tem coisa certa ou errada, vai do meu feeling, da minha intuição. Naquele dia eu não quis dar. Eu falei, amigo, hoje eu não tenho. Ele virou de costas e disse o seguinte, uma dona com esse carrão não tem para me ajudar, quem é que vai conseguir me ajudar? E num âmbito, ou num ímpeto, eu falei, eu conheço alguém que pode te ajudar. O cara da Zona Azul olhou para mim, a minha mãe também olhou para mim, acredito, o mendigo também olhou para mim. Eu falei, meu amigo, a única pessoa que pode te ajudar, meu caro, é você mesmo. Neste momento,
A palavra gorda veio munido de uma série de outros adjetivos. Gorda burra, gorda filha da puta, gorda safada, gorda maldita, gorda, um monte de gorda. E aí a minha mãe olhou para mim e falou, bem feito? Eu falei, bem feito, porque você foi inserida no processo, né? Você percebeu, né? O que eu quero dizer para vocês é, eu estou gorda. Me ofender com o mendigo porque ele me chamou de gorda é insano. Eu estou gorda. Só que eu não sou burra. Me ofender com o mendigo porque ele me chamou de burra é insano. Eu não sou burra. Muitas vezes a gente trava porque algumas pessoas dizem pra gente, mas você não é capaz. Ah, não, mas você ainda não sabe tudo. Ah, não, mas ainda te falta isso. Ah, não, mas você não... E aí você paralisa. Geralmente são pessoas que você acha que são melhores que você. E aí a Rijada falou uma coisa que é muito importante. A gente precisa construir riqueza. Então, só aceite conselho de quem já construiu mais do que você. Porque quem não construiu nada parecido com o que você já construiu vai te aconselhar a quê? Comecem a se valorizar. Escutem conselhos de quem já chegou mais longe que você. Crie riqueza. Dinheiro traz para gente velocidade, não confunda. Felicidade é você estar com a sua família, com as pessoas que você ama, com seus filhos muito bem. Isso é felicidade, não queira confundir as duas coisas. Velocidade, dinheiro te traz velocidade. E ser veloz te ajuda a ter empresas mais alicerçadas. Você consegue contratar melhor, você consegue caminhar mais rápido, sentar em mesas importantes. Então, vamos falar agora do que vocês controlam? Eu estou terminando aqui. Você controla a sua situação financeira. Se você acha que a sua situação financeira está do jeito que está, por conta do coleguinha, está errado. É responsabilidade sua. Eu prefiro usar a palavra culpa, mas muitos psicólogos, Kátia, culpa não, responsabilidade, escambau. Culpa sua, se está do jeito que está. Vai lá, faz teu planejamento, muda de rota, quando for preciso. Peça conselho. 97% das pessoas no mundo, escutem isso, 97% das pessoas não mudam, não cumprem seus objetivos. Somente 3%. Sabem por quê? Porque não pedem ajuda para as pessoas certas. Então, primeiro de tudo, sua situação financeira você controla. Tá sem tempo, bem? Ai, a minha agenda é lotada, eu acho que eu não vou conseguir estar naquele lugar tão importante para mim. Culpa sua. Você tem que ser dona do seu tempo. Eu tenho dito para você, tenho dito para algumas vezes que a coisa mais importante que eu acho que eu adquiri nessa minha vida empreendedora foi ser dona da minha agenda. Eu faço só o que eu só faço o que eu quero. E quando eu digo isso, algumas pessoas olham para mim e falam, ela só faz o que gosta. Eu só faço o que eu quero. E muitas vezes faço o que eu não gosto para ter o que eu quero. Então, é importante que você seja dona do seu tempo. Dona do seu patrimônio físico, você precisa, sim, construir coisas. Como não? Como não? Você precisa... Agora, coisas que te façam sentido. Eu não estou falando aqui para você, todo mundo anda com iPhone 6. Então, eu também... Não. Eu ando com um celular mequetrefe, se vocês querem saber. Mas a minha agenda daquele celular vale muito mais do que iPhones finais aí. Porque eu tenho networking, eu conheço gente bacana, então isso faz diferença. E por fim, patrimônio intelectual, que é isso que vocês estão constituindo aqui hoje. O que vocês precisam aprender para chegarem onde vocês querem chegar. O que salvou a minha vida patrimonial, e aí, claro, eu podia ficar falando aqui de vários fracassos, mas agora eu quero falar de uma vitória. As minhas empresas foram capas da Veja São Paulo, capa do Estadão, capa do Pequenas Empresas e Grandes Negócios, capa do Isto É. Minha empresa fatura em torno de 25 milhões de reais por ano. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu amo produzir riqueza, não só para mim, mas para quem caminha comigo. Essa história que a Rijada contou no início, essa mulher que foi para Portugal dessa última vez, sentou com ela e disse, sou eu, porque eu decidi também. Meu marido, gente, é meu sócio, e olha, se eu falar para ele, agora vamos vender gelo na Groenlândia, ele vai falar para mim, Kátia, como você quer a forminha? Meu marido não me pode em nada, mas como somos sócios, né? O dinheiro quando entra na conta, e eu falei para ele assim, eu estou indo para o Vale do Silício em janeiro. Nossa, mas vai ficar quanto tempo? Eu vou ficar uma semana. Não, cara, não, isso é um absurdo. Como você vai gastar uma grana de passagem para ficar uma semana no lugar? Não, isso não compensa, isso financeiramente não se sustenta. Eu falei, como assim? Mas eu vou para Portugal. Você vai para Portugal? Então vamos. Eu falei, não, vamos não, estou te convidando, vou eu para Portugal, porque vai ter um evento lá.
Mas, Kátia, você vai ficar uma semana e ficar uma semana e mas como assim? Isso não se sustenta. Eu falei, quer saber? Não é papo de não se sustentar, eu me sustento. E a partir daquele dia, eu falei, eu não vou mais mexer em R$1 do meu Prolabore, que vem das minhas empresas, que eu tenho por direito, sim. Eu vou investir, mas eu vou criar riqueza eu. Kátia Teixeira, vou criar riqueza, vou fazer as viagens que eu quero. E aquele abraço da Rijarda foi profundamente impactante para mim. Realmente eu falei, com lágrimas no olho, eu falei para ela, Rijarda, eu estou aqui, porque eu decidi que eu queria estar. E eu decidi que eu queria estar com o meu dinheiro criado somente por mim. Por quê? Porque eu sou sócia do meu marido há 38 anos. E sim, em dados momentos eu cheguei a pensar, eu só construí a riqueza toda e o patrimônio todo que a gente tem físico e intelectual, porque nós éramos dois. Também porque nós éramos dois. Mas sozinha, eu também consigo chegar lá. E aí, gente, para acabar aqui, saibam, vocês precisam usar, vocês não podem parar, o que é muito importante. Faça sem pressa. SP. SP é fácil lembrar, lembra de São Paulo. Sem pressa e sem pausa. A constância é muito importante. E para terminar, te dou aqui uma fórmula mágica. A fórmula dos 2 pés. Se você estiver num lugar onde você nada ensina, e se você estiver num lugar onde você nada aprende, pegue os seus 2 pés e saia rapidamente daí, porque você está perdendo tempo de vida. Quero congratular todas vocês. Meu nome é Kátia Teixeira. Eu sou formada em empreendedorismo pela FGV, pós-graduada pela FGV, em gestão de pessoas pela USP. Fiz vários treinamentos internacionais com os caras pálidas mais legais. Fui direto, eu sou uma das 15 mulheres do Brasil que fez treinamento com o Robert Cialdini. Robert Cialdini é Armas da Persuasão. Robert, eu aprendi algo legal com o Robert Cialdini. A gente fala em convencimento quando a gente vende. E sabe o que significa convencer? Não é vencer a qualquer preço e enfiar em goela abaixo algo que você não queira comprar. Convencer é a junção do conhecimento do produto que você está vendendo, vencendo, né, os gatilhos do outro, porque você sabe que isso é importante para ele. Então, convencimento. Zig Ziglar já partiu, mas eu fiz um treinamento direto com o Tom Ziglar, que é o papa das vendas. Fiz direto, fiz com ele lá na Filadélfia. E Napoleão Hill, quem não leu, leia. Né? Eu fiz no Instituto Napoleão Hill e fui gestora do Instituto aqui no Brasil e fui instrutora durante 3 anos e meio de Napoleão Hill. Eu quero agradecer a oportunidade, quero felicitar vocês, com muito prazer, com muita honra eu estou aqui. Ser embaixadora master do Clube de Negócios de Mulheres de Portugal me abriram muitas portas, muitas portas. Eu já criei muita riqueza nesse clube, muita riqueza neste clube, que veio deste clube e eu criei fora do clube. A gente às vezes confunde, né? Não tem que criar riqueza. Não, foram pessoas daqui que me apresentaram outras pessoas que eu criei riqueza. Olha a grandeza desse movimento, olha a grandeza disso, olha onde vocês estão. Mesas que nós decidimos sentar. E se você acredita que você senta numa mesa bacana, sem colocar o checão na mesa, você está errado. Você só senta em mesa quando você coloca o checão na mesa, sim, para poder estar perto de pessoas que valham a pena estar perto. Viu? E o que eu desejo para vocês é muita, muita prosperidade. Me sigam lá nas redes, conheçam meus projetos para mulheres, né? Eu faço vários projetos para mulheres, o Lar Sororidade Social é um deles. Eu trago sororidade aqui no peito, porque eu amo ser soro com as mulheres. Eu estou muito aberta para todas vocês. Podem pegar meus contatos, vamos bater papo, vamos conversar. E Jarda, de novo. Deus te abençoe grandemente, grandemente, que te dê saúde em triplo, em quíntuplo, e que todas as suas ideias sejam colocadas em prática. E conte comigo, e eu tenho certeza, com toda essa galera que te segue, porque você é uma mulher extraordinária. Eu só tenho a agradecer o que aconteceu comigo depois que eu vim para o Clube de Mulheres de Negócios, viu? Com muita honra, eu sou uma master e conto isso para todo mundo. Beijinho, meninas. Obrigada, Kátia. Obrigada. Passando aqui dessa fala da Kátia, né, que eu acho que tocou o coração de muitas em algum momento, queria passar a palavra para a Ru Cordeiro, nossa tutora master, que foi mentora nesse programa maravilhoso, e a gente queria lhe ouvir, Ru, um pouquinho. Obrigada, Jo. Bom dia, meninas. Eu vou rapidamente para passar aqui a nossa solenidade. Só gostaria de parabenizar cada uma e dizer que os nossos encontros foram mágicos e que vocês são muito especiais, né?
e que a minha grande missão durante as quintas-feiras era de fazer com que, de alguma forma, eu pudesse contribuir com vocês para que tudo fosse colocado em prática, né? E eu gosto muito da ação. Tanto é que a minha primeira aula dentro do Empreender Feminino, a minha primeira aula é metas positivas, não é? Então, é criar metas e fazer a coisa acontecer. E eu quero parabenizar a vocês por todas as ações que vocês fizeram, por toda a transformação que vocês tiveram. Vocês realmente deram um show. E quero dizer que nós somos coadjuvantes, né? Quem são, de fato, as protagonistas nesse programa são vocês, as empreendedoras. Então, super parabéns para vocês e eu costumo dizer que não termina quando acaba e não acaba quando termina. Então, estamos juntas no grupo e venham para dentro do clube, vocês já estão como empreendedoras no clube. Eu sei da intenção de algumas serem embaixadoras, então todas já são muito bem-vindas e como embaixadoras continuarão sendo bem-vindas. Um beijo, um ótimo final de semana e parabéns por essa formatura para lá de merecida. E seguindo aqui na nossa solenidade, eu queria, antes de passar aí pelo momento da nossa certificação, ouvir a Cirlei. A Cirlei é a nossa coordenadora das empreendedoras, né? Ela vai passar a acompanhar mais de perto algumas de vocês. Cirlei, você está aqui? Ela está aqui na sala, só não sei se ela está aqui neste momento. Agora que eu olhei aqui, que ela está com o microfone fechado e a câmera também. Bom, acho que ela deu uma saidinha. Quando ela voltar, terá a oportunidade de falar com vocês. Meninas, vocês, eu chamo meninas, mas é carinhoso, tá, gente? Então, meninas aqui é só para que vocês se sintam abraçadas. A gente está vivendo esse momento de certificação, né? E o que é que significa um certificado, né? Acho que a gente traz um pouco isso da nossa lógica de educação formal, e que não é o programa Empreender Feminino. O Empreender Feminino é algo mais prático, mais para colocar vocês em movimento. Mas, ainda assim, a certificação ela é uma vitória. Vocês concordam comigo? A gente decidiu comprar alguma coisa, comprar no sentido figurado da palavra, investir em alguma coisa para nós, e aí a gente foi até o fim. Aquelas pessoas que foram até o fim têm uma vitória na mão, né? E vocês fizeram isso. Vocês começaram, vocês decidiram fazer esse programa, e cada um com o seu momento. A Mônica começou a trabalhar no horário que era tutoria, né? A Roseli tinha os atendimentos dela, mas sempre aqui, sempre presente, né? Então, vocês foram até o fim. Então, entendam esse certificado, né? Que o clube reconhece que vocês disseram sim e foram persistentes numa causa, né? Num investimento próprio. E aí, isso é o significado da nossa certificação aqui, tá? Em termos práticos, vocês vão receber esse certificado no e-mail de vocês, para que vocês guardem, que vocês tenham isso registrado, né? E aí, também, em termos práticos, vocês vão receber um certificado do clube, que é a nossa chancela, né? A chancela da Rijarda e do Clube Mulheres de Negócios Portugal, e que vocês foram vitoriosas conosco, e vocês vão receber também um da Uneducar, dizendo que vocês passaram pelo processo na plataforma. Então, vocês vão receber 2 certificados. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o certificado do clube, né? Essa vitória do clube significa dizer que vocês, a partir de agora, vocês ocupam um outro lugar dentro da nossa estrutura colaborativa. Vocês vão passar a ocupar, algumas de vocês, outras já são embaixadoras, o lugar de empreendedoras, que é um lugar de conexões fortes. É um lugar onde vocês vão poder participar de reuniões, conhecer mais de 100 mulheres espalhadas pelo mundo, né? Nós estamos em 7 países, onde vocês vão poder ter acesso a alguns serviços com valores diferenciados, que é a grande novidade aí que a gente está preparando para vocês, onde vocês vão poder ter o acolhimento, né, da Rô Cordeiro, que é a nossa, dentro da nossa estrutura. É importante que vocês conheçam os papéis. A Rô Cordeiro é a nossa embaixadora anfitriã, né? É aquela que recebe, que acolhe, que tira dúvidas, que explica como funciona a plataforma, né? Nós temos a Cirlei Maciel, que está
aqui no nosso ambiente também, que é a coordenadora das empreendedoras, que vai acompanhar vocês no grupo de um WhatsApp. Então, já a gente vai migrar vocês para o grupo das empreendedoras, tá? Aquelas que chegaram até o fim, aquelas que se certificaram, aquelas que se comprometeram, né, em fazer o processo junto conosco até o fim. Então, a gente vai ter aí o nosso espaço, onde a gente vai construir um novo lugar. Então, a Rô, ela é muito assertiva quando ela diz que não acaba quando termina, né? A gente está começando uma nova jornada. E aqui, mais uma vez, exige uma responsabilidade, né? A gente vai assumir alguns papéis aqui dentro. E aí eu conto com vocês para continuar conosco nessa persistência, né? De crescer, né? Continuar alimentando aí esse espaço de empreendedora e de mulher de negócio que você quer ocupar. A Cirlei apareceu. Cirlei, eu vou deixar você, eu chamei você não estava aqui, eu fiquei triste, então eu vou pedir para uma das meninas falarem, começar, a gente vai abrir aqui o microfone, tá? Para que vocês possam falar. E aí, Cirlei, eu vou pedir a você para estar aqui conosco, para a gente ouvir as meninas e depois eu passo a palavra para você, tudo bem? Pode ser? Pode, Jô, eu estava aqui ouvindo tudo, só que eu tive um problema com tá. a minha filmadora, eu tive que conectar ela, rever ela toda de novo, tá? Mas já estou aqui. Tudo bem, massa. Então, que bom que você nos ouviu. E aí, agora a gente queria ouvir vocês. Rijarda, posso seguir ouvindo as meninas ou você quer falar alguma coisa ainda nesse meio do caminho? Não. Vamos ouvir, como bem diz a Rô, quer dizer, nós estamos aqui meio de coadjuvante hoje. Assim. Hoje, os holofotes são todos das nossas empreendedoras do clube, né? Então, assim, vamos ouvi-las e aí, no final, a gente só faz um encerramentozinho breve. Bacana. Quem quer começar? Eu vi a Mônica abrindo o microfone. A Andréia levantou a mão e abriu o microfone. Vai lá, Andréia. Bom dia para vocês, tudo bem? Então, assim, eu quero agradecer muito por todo o aprendizado. Me trouxe um olhar de mim mesma como empreendedora. É muito louco, porque eu estava pensando esses dias, eu falei, nossa, eu trabalhei com a Eunice, muito junto com ela, trabalhei no espaço dela, né? E aí eu fazia muitas coisas e eu não me via nesse lugar de terapeuta, enfim. E me tornei terapeuta. E aí eu fiquei pensando, gente, hoje eu sou empreendedora, né? E aí, sabe, fazendo tudo isso, foi me trazendo um empoderamento de mim mesmo que eu não tinha percebido. Então, assim, eu quero agradecer muito, porque com todos esses processos foi me trazendo uma clareza do que eu não estava fazendo, né? E tenho muita coisa ainda para fazer, para mudar, mas assim, me trouxe uma clareza muito grande de um lugar que eu não me via. Então, assim, eu quero agradecer muito, fez muita diferença para mim, muita de verdade. Então, assim, é só agradecer mesmo. Que lindo, Andréia. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Como vão vocês? Tudo bem? Valdenice, a gente está com um pouquinho de dificuldade de lhe ouvir. Agora. Oi, só um minutinho, ela vai falar aqui do meu... Por essa oportunidade de ter conhecido. Agora fecha o seu. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, agora sim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, do Empreender Feminino. Foi uma experiência maravilhosa, foram ensinamentos brilhantes, e realmente, como a Rô falou numa das mentorias, que a gente tem que tirar a mentalidade do colaborador e pegar a mentalidade do empreendedor. Então, hoje, eu acredito que eu já estou nesse papel de empreendedora, com outras mentalidades, com outros pensamentos, com pensamentos positivos. Estou dando microfonia, né? Quero muito continuar nessa linha, nessa trilha, dentro do clube, ter várias oportunidades, enfim.
mas mais a minha gratidão mesmo por todo o ensinamento, por todo o aprendizado que eu tive, abriu minha mente para uma série de situações. Então, só tenho a agradecer também. Muito obrigada. Denise, muito obrigada pelas suas palavras. Obrigada, querida. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Gratidão por todo o aprendizado. Foi um realinhamento do que eu já vinha fazendo. Foi várias fichas caindo, foi olhar para coisas que eu já tinha feito, mas eu estava em outro momento. Então, foi realmente adquirir parcerias, né, que estão vindo aí para que a gente possa expandir cada vez mais e trazer muita clareza junto com as histórias aí de cada uma que fazem parte também para interiorizar, para não cair nos erros que as pessoas cometeram, para fazer diferente do que eu já vinha fazendo e me melhorar constantemente. É isso aí. Obrigada, Roseli. Obrigada. Rosimari está com a mão levantada já tem um tempinho. Vai, querida. Ai, gente. Ai, como eu falei, eu entrei totalmente virgem, mas foi um prazer ter saído desse lugar. Tudo para mim era novo, né? Saí da educação, professora, então um monte de termos eu nunca tinha ouvido, e tudo em inglês, e aí eu ficava louca e entusiasmada ao mesmo tempo. Então, gente, eu estou muito feliz de saber que eu posso ocupar esse lugar e que a maneira que vocês olham para a gente, pelo menos eu me senti assim, eu não sou mais uma, agora eu sou uma empreendedora. E, Rô, vai ser o meu slogan, botar o bloco na rua. Eu já gosto de um sacode. E aí, com todo esse carinho, com todo esse olhar gostoso de... Nossa, sou empreendedora. Eu escrevi lá na minha carta lá várias vezes isso, porque saber que eu posso ocupar esse lugar. E ainda você deixou, né, esse gostinho de fazer mais uma língua. Eu estou enrolando há anos com a história de querer fazer francês, que é o meu grande sonho. Então, mais uma aí. E estou abrindo um espaço que eu ainda não abri, pretendo abrir agora em agosto. Então, com tudo isso que... Agosto não, em julho. Com tudo isso que a gente aprendeu, e como você deixou muito claro, gente, eu, como pedagoga, professora da vida inteira, fui entender agora que a gente só aprende executando. Se a gente não executar, o aprendizado vai embora. Então, olha, muita gratidão, vou perturbar muito, pretendo estar muito aí no clube, e obrigado por eu estar num novo ciclo, né? Acabei de fazer aniversário semana passada, e está iniciando esse novo ciclo, tudo novo, novinha, zerada, gente. Gratidão, obrigado mesmo. Parabéns, Rosimari, parabéns! 2 vezes, né, no caso, pela conquista e pelo aniversário. Posso falar, jornal, agora? Ok, querida. Bom dia, meninas. Já estou com saudade de todas, não é? Porque foram 8 semanas de total imersão, né? Nos jogamos totalmente para um novo aprendizado, foi um autoconhecimento, foi uma reflexão de tudo, não é? Para mim, em minha experiência, aprendi muitas coisas, refleti sobre muitas coisas que já fazia, não é? Esse momento de transição que eu estou, então me ajudou bastante a me reestruturar interiormente, né? Identificar o que é que eu realmente quero para mim, qual é a linha de business que eu quero seguir, não é? Então, foi assim, um conhecimento super enriquecedor, profissionais, muito profissionais, não é? De altíssimo níveis, com cada um com seu estilo,
não é? A Rô maravilhosa aí nos coordenando e nos empurrando e nos estimulando, não é? Para tomar essa ação de que nós somos empreendedoras, sim, e colocar isso para fora, sem medo, não é? Medo é bom ter, porque sem medo a gente também não vai a lugar nenhum. Então, o medo engrandece, faz com que a gente faça acontecer. Então, assim, foram 8 semanas de total entrega, né, para mim. Senti muito, né, por estar envolvida com esse trabalho, com esse projeto agora, não ter podido participar de alguns tutoriais, mas, mesmo assim, me inteirei com os exercícios e procurei fazer, porque é fazendo que a gente aprende, não é? E que a gente segue em frente, e que a gente tem a oportunidade de mudar o que não está dando certo. Então, é quando a gente toma ação de fazer. E tem sido assim, eu entrei no clube, não é? E é uma coisa assim maravilhosa, realmente, foi uma mudança para mim de vida, está sendo uma mudança de vida. Eu estou aprendendo muito, trocando experiências, tirando o que não está dando certo e mudando. Então, foi para mim assim uma maravilha mesmo, né? Muito enriquecedor. Os assuntos, os temas abordados foram conduzidos de forma muito clara e diretas. Os profissionais, as professoras, né? Excelentes. Então, eu recomendo muito o Empreender Feminino. Para mim, foi um sucesso, né? E muito beneficiar para a minha mudança. Então, para esse momento de transição, para mim, foi realmente assim, não poderia ter vindo na melhor hora. Então, eu agradeço bastante. Joana, você foi maravilhosa. Os e-books são, né, os exercícios maravilhosos para a gente realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, né, descartar o que não dá certo. E, olha, só tenho a agradecer a Rô maravilhosamente também, todas as profissionais, as meninas, essa interação. Gostei muito da ideia da gente estar junta na classe e discutir, não é, como a gente fez, e trocar as ideias, as experiências, porque é assim que a gente aprende. Então, todas nós, meninas, vamos empreender, vamos para frente, vamos colocar essas ideias para frente, porque nós somos poderosas, nós podemos tudo o que queremos. As únicas pessoas que podem nos ajudar somos nós mesmas, né? Então, a gente estava só precisando desse empurrãozinho, e aí o Empreender Feminino nos ajudou bastante a dar esse empurrão e botar, como o Rô disse, o bloco na rua. Vamos fazer esse carnaval acontecer, e essa energia positiva que tem dentro de todas nós, vamos embora, que está dando muito certo. Um prazer enorme, muito obrigada por essa oportunidade. Só tenho que agradecer. Rijarda, querida, olha, você não sabe o bem que está fazendo para todas essas mulheres com essa sua ideia maravilhosa, que foi o Clube de Mulheres de Negócios, e vamos embora para frente. Um beijo no coração para todas, só tenho que agradecer, gratidão por tudo. Meninas, deixa eu só fazer uma observação antes de passar a palavra para a Tati, Jô. Vai ficar o nosso slogan, viu, meninas, do Empreender Feminino, é bloco na rua. E a Cirlei, que é a nossa líder das empreendedoras, ela já sabe disso, e ela muito inteligentemente foi buscar a letra, né? Então, e aí ela trouxe um trechinho depois para eu ver. Casa 100%, muito legal. Se a gente tiver tempo, depois a Cirlei canta aí um trechinho para a gente. Mas o nosso slogan é bloco na rua, meninas. É isso mesmo. Obrigada. E a Tati levantou a mão, né, Tati? Levantei. Eu fico pensando assim, primeiro, bom dia a todas. Assim, eu vou começar pelo fim, né? Eu queria agradecer demais todo esse tempo. Assim, tô triste que está acabando, de verdade, porque assim, para mim, cada sábado, cada quinta-feira, assim, foi um momento, foi assim maravilhoso. Uma coisa assim que quando eu recebi, né, também da Eunice, eu recebi ali a proposta, né? Olha, Tati, vem fazer. Eu falei, vou, é isso que eu estou precisando, né? Eu já comentei várias vezes, às vezes já falei até demais. E eu tive um empreendimento, e aí hoje até com o depoimento da Kátia, e isso foi uma coisa que aconteceu muito comigo, né? Durante todos esses dias, foram os depoimentos, né? Foram assim coisas assim que parece que gira a chavinha na gente. E aí eu percebi que
as pessoas passaram ou passam pelas mesmas coisas que eu passei. Por exemplo, a Kátia falou assim hoje, e pena que eu tive imprevisto e não consegui entrar logo cedo. Então ela falou assim, era o cheque A para cobrir o cheque B para o C. Aí ela falou assim, eu imaginei eu lá no banco, ajoelhada para o gerente. Tipo, eu não cheguei, não foi para o gerente, mas para outras pessoas foram. E assim, era um empreendimento que tinha que tirar leite de pedra, mas foi o que eu falei com a Rua, acho que semana passada ou na outra, foi que ela falou, Tati, chega de viver do passado, vamos viver do futuro. Mas, por outro lado, o passado eu vejo como um aprendizado, e é isso que eu estou conseguindo descobrir aqui no clube, né? Isso que, na verdade, eu consegui ver, que se eu preciso dar um passo novo, e o que eu vivi durante 4, 5 anos, que era tipo tirar leite de pedra, a Kátia falando, poxa, hoje... Eu falei, não, a hora que a gente terminar aqui, eu já vou entrar no Instagram, eu quero conhecer a história dela. Então, isso foi uma coisa maravilhosa. Então, que nem... todo sábado acontecia isso. Tinha os depoimentos, as aulas, eu já saía para as redes sociais para começar a acompanhar as pessoas, tanto as histórias quanto o que as pessoas estão fazendo. Então, isso para mim está sendo um aprendizado enorme. E é isso, eu queria agradecer demais, assim, eu estou naquele ponto que eu quero voltar a empreender, mas eu preciso deixar um pouco o meu medo de lado, porque como eu já fracassei, é aquela coisa, e agora? É o medo de fracassar novamente, mas pode acontecer, mas eu tô ali e, assim, eu tenho acompanhado todas vocês, assim, foi uma experiência maravilhosa e, assim, tô triste que acabou, viu? E, assim, também queria parabenizar também a Joana, assim, os e-books dela foi que eu esqueci quem estava falando da Mônica. São maravilhosos, assim, já salvei em PDF para eu, é uma coisa assim que eu quero até resgatar. E deixa eu até aproveitar e perguntar, acho que a Joana pode me responder. Ô, Joana, as aulas, a gente consegue ter acesso às aulas, a gente vai conseguir ter acesso a elas até quando? A gente vai deixar liberado para vocês até o próximo sábado, tá? Tá. Até o Não, próximo porque eu já sábado. pensei em ficar Então, assistindo o resto da vida, né? Mas não pode. a gente vai precisar Mas foi fechar a ótimo. sala, mas até o próximo sábado. Agora, o material em PDF, todo ele vocês conseguem baixar, né? Não, E eu já já tem para baixei, já vocês. salvei, já guardei embaixo do braço. E eu vou E é isso, eu aproveitar queria para abrir. Desculpa, vá. Não, desculpa. E é isso, eu queria só agradecer a todas vocês. Eu queria, obrigada, Tati, pelas suas palavras. Eu queria dizer que o material que a gente diagrama, né, ele vem das professoras, tá? Elas constroem o texto, elas propõem a atividade, a gente trabalha com elas antecipadamente, elas constroem a atividade, e aí a gente traz para cá e eu deixo ele bonitinho ali para vocês, mas aquele material, ele foi pensado pelas professoras dentro Não, é de uma maravilhoso. trilha, passa pela Rijarda, passa pela Rô, passa por mim, a gente vai fazendo com que ele fique um caminho bacana. Então, ali tem muitas mãos ali dentro. Sim, e aí o que acontece comigo? Que nem, por exemplo, a gente vai terminar aqui, então, por exemplo, deu um momento, eu já vou, eu resgato, eu fico lendo. É maravilhoso, eu adorei. E tô triste que tá acabando. Obrigada. Marie-Claire. Bom dia, mulheres. Eu adoro esse clube Rijarda. Faz 4 meses que eu adentrei ao grupo. Me tá fazendo eu sair de um lugar que eu sou empreendedora, me reinventar, mudar as ações. Como é difícil que a gente condiciona a fazer sempre as mesmas coisas, né? São inspiradores os conteúdos, essa partilha. Já estou colhendo frutos de fazer o diferente, de sair da zona do conforto, né? Eu me vi em vários depoimentos, em várias coisas que a Kátia falou. A Rô incentiva a gente, a Super, põe a mão na massa, vamos fazer, vamos pensar fora da caixa. Gente, eu só tenho a agradecer. Quero avançar juntas com vocês, o que precisar de mim, também estou à disposição. E vamos a passos lentos, mas sempre à frente, né? Adorei essa regrinha da Kátia de 2P. Eu vou aplicar. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Estou muito feliz. E vamos para as próximas coisas que vocês vão inventar e a gente quer entrar em todas. Tem mais curso? Tatiana, acho que está com a mão levantada.
Posso falar só uma última coisa? Prometo que eu vou ser bem rápida. E uma coisa muito legal com o curso é assim, eu fiz pedagogia. Aí, sabe aquelas coisas quando você vai nos lugares, o pessoal pergunta, qual a sua profissão? Aí eu falava, pedagoga, professora. Muito bem. Aí, abri meu empreendimento. Aí a pessoa pergunta, qual sua profissão, né? Aí eu falava, administradora, assim, mas administradora, né? Eu respondia. Aí fechei meu empreendimento. Aí voltei no lugar, profissão. Falei, e agora, o que eu vou responder? Então eu ficava, nossa, sabe, muito mal com isso. E agora eu percebo que, tipo, ok, tudo bem. Já lido melhor com tudo isso, então foi maravilhoso. Prometo que eu não falo mais nada. Essa construção, né, Tatiana? A gente tem a nossa carreira, ela não é uma linha reta, né? Ela tem essas trilhas todas e esses momentos de repensar, e é isso mesmo. E quando a gente tem que responder, a gente está falando da nossa identidade. A nossa identidade não é só o nosso trabalho, né? A nossa identidade é muito maior do que isso. Então, eu acho que o empreender feminino, a gente tem ali todo um cuidado e um foco na qualidade do conteúdo, das professoras, das tutoras, das mentoras, mas ele tem um outro lado que a gente olha com muita força, que é esse ambiente psicológico seguro, né? Usando o termo ali técnico, que é permitir que vocês estejam em contato entre vocês, que vocês possam falar abertamente, porque aí na hora que a Tatiana fala a experiência dela, a Mônica se toca, dói em algum lugar, gera um insight, e é nessa troca que a gente cresce. E a gente só consegue fazer isso se a gente tem todo um aparato ali pensado, uma trilha imaginada, encontros ao vivo, com encontros gravados, para que vocês possam ir construindo esse lugar de segurança, né? E aí vocês conseguem trocar entre vocês. Então, saber que isso, porque a gente percebeu que saiu na fala de todas vocês, né? Saber que a gente está conseguindo, né? Toda essa equipe que está por trás, porque é a gente trabalhando aqui, tá, gente? A gente tem ali a figura da Rô, a figura da Joana, mas existem outras pessoas ali pensando junto conosco esse processo, né? A Rijarda, obviamente, é a mente brilhante por trás de tudo isso. E a gente vai construindo esse lugar para que vocês se sintam acolhidas, abraçadas e seguras, para abrir o coração e falar das dificuldades, dos desafios, porque é aí que a gente vai conectando com a prática, com o empurrãozinho da rua, bota o bloco da rua, aí a gente vai conseguindo caminhar, né? Porque a vida é assim, não é um caminho, um asfalto perfeito da Alemanha, né? Muitas vezes a gente está ali naquela trilha completamente esburacada e a nossa vida é assim, e a gente tem que lidar com isso, né? Nesse movimento constante de segurar o medo e avançar diante de tudo isso. E fazer isso juntos, né? Por isso que a Rijarda, ela teve essa ideia de são 8 semanas juntas, porque aí vocês estão todas integradas, e aí uma segura a outra, um dia não está muito bem, a outra está melhor, e a gente vai caminhando. E a gente saber que a gente conseguiu fazer isso, né? Eu acho que é emocionante. Eu volto a palavra para a Rijarda. É sim, Jô. Olha, você falou bem, assim, é emocionante. Eu acho que é um momento que todas nós, não é? Todas nós estamos absolutamente emocionadas, porque é algo, quer dizer, o programa Empreender, assim como o clube, é algo pensado 100% por mulheres, para mulheres. E olhe que nós não somos sexistas. Apenas entendemos que o nosso caminho é diferente do outro, não é? Então, assim, esse momento é uma certeza de que nós estamos concretizando algo grandioso. Assim, ouvindo cada uma, ouvindo a Jo, ouvindo a Rô, ouvindo cada uma, pensando na Eunice, que foi uma guerreira dessa segunda turma, foi uma mulher extraordinária, Eunice. Infelizmente, teve aquele senão, senão ela estaria aqui conosco, e elas provavelmente seriam uma das pessoas que eu colocaria para dar uma palestra aqui, porque ela é extraordinária. Eu penso em cada uma das mulheres que colocaram ali o seu grãozinho de areia, né, para que isso aconteça. E isso não tem volta, é isso assim, que é muito, muito importante. Por quê? Porque nós estamos, como eu digo assim, abriu-se o portal da sororidade ativa. Okay? Não que sejamos santas, não é isso. Mas nós começamos a perceber que é possível nós construirmos trilhas em comum, mulher com mulher, que eu não preciso que uma caia para que eu suba,
que eu não preciso dar rasteira em uma para que o meu negócio aconteça. Não, não é? Então, o programa Empreender Feminino, ele vem assim, nessa trilha de dizer o seguinte: nós nos reconhecemos como inteligentes, que nós somos, nos reconhecemos como empreendedora, que nós somos, nós nos reconhecemos como geradora de riqueza, como diz a Kátia, que é melhor do que gostamos de dinheiro. Eu adoro dinheiro, acho dinheiro extraordinário, não é? Dinheiro é maravilhoso e é bom que nós tenhamos também essa ideia de que o dinheiro é espetacular. O homem foi que botou na cabeça que dinheiro na mão de mulher sujo, é nojento, não serve, que mulher não sabe ganhar, não sabe gastar. Não, vamos esquecer isso. Bota o dinheiro, durma com o dinheiro, faça amor com o dinheiro perto, traga o dinheiro para dentro da sua vida, porque ele é extraordinário. Ele consegue que nós paguemos as nossas escolhas. Só por isso, ele é extraordinário. Então, assim, e o Empreender Feminino, ele vem para isso, ele vem para dizer, olha, é possível nós construirmos o nosso caminho, sem precisar passar a perna em ninguém, sem precisar matar ninguém, sem precisar sofrer, sem precisar carregar 300 coisas nas costas. Isso foi coisa que botaram, aquela roupa que eu descrevi lá no início, aqueles vestidos que não nos servem mais, não é? Então, assim, botar o bloco na rua significa dizer o seguinte: olha, estou rasgando esse monte de camisa de força que nos colocaram e eu não estou mais aí para isso, porque eu estou construindo a nossa vida, né? A nossa vida do jeito que a gente quer, com as escolhas que a gente quer. E é isso, assim, que o clube, ao propor o Empreender Feminino, ele pensou, nós vamos criar essa nação empreendedora. E agora, gente, não tem volta. A bola está com cada uma. É hora de fazermos os nossos gols. E juntar, assim, num grande telão, vários gols acontecendo em simultâneo. Porque na hora que nós fizermos isso, o mundo inteiro vai ver que acabou aquele momento de que mulher é colocada num lugar que não é dela. Nós estamos ocupando o nosso lugar do protagonismo, do poder, da inteligência. Porque a única força que vence a força física é a força da inteligência. E isso nós temos. É só a gente desenvolver. Então, assim, estou muito feliz de nós, a partir de agora, vamos estar sempre juntas, construindo, né, esse caminho, construindo essa trilha tão bem coordenada pela Jo, ela sabe da minha eterna gratidão, pela minha querida Rô Cordeiro, que é a primeira embaixadora do clube, foi essa mulher que disse pela primeira vez, estou contigo e não abro. Então, assim, meu eterno reconhecimento, né? E vamos caminhar juntas, porque junto é muito melhor. Junto a gente pode falar um monte de bobagem, junto a gente pode beber o que a gente quiser, junto a gente pode, como diz, não é? Pode ter prazer do jeito que a gente quiser, desde que nós paguemos as escolhas. Esse é que está a grande chave. Nós podemos tudo, desde que nós aceitemos pagar o preço pelas escolhas que nós façamos. Então, parabéns, formandas da segunda turma do PEF, é uma alegria muito grande, a partir de agora, partilhar com cada uma a busca pela liberdade financeira, que é a primeira liberdade da mulher. Muitíssimo obrigada mais uma vez, e essa é uma alegria muito grande, né? Vamos nos encontrar sempre aí nos corredores, né, Jô? Desculpa. E eu queria agora deixar um recado para vocês no lugar de empreendedoras, tá? Antes da Rijarda fechar aqui, antes que a gente não combinou, mas eu vou falar sobre isso, que eu acho que é importante. Vocês aqui no lugar de empreendedoras, vocês passam a ter uma rotina de reuniões, uma plataforma que vocês vão acessar, um grupo de WhatsApp diferente que vocês vão participar. E tem uma outra coisa muito importante. Nós temos a próxima turma do Empreender Feminino começando 6 de agosto. É a terceira turma. E vocês, como empreendedoras do Clube Mulheres de Negócios de Portugal, vocês podem gerar negócios com essa nova turma, tá? A cada pessoa que vocês indicam, vocês têm um percentual, tá? O clube realmente trabalha nessa lógica de que a gente vai ajudar, cada um que traz para o clube a sua contribuição é retribuída financeiramente. Eu ia usar a palavra ajudar e já não usei, porque já aprendi que ajudar ninguém ajuda ninguém, tá? Então, a cada pessoa que você traz para o nosso Empreender Feminino, que se você entende que faz sentido para ela, de que não é quantidade, é qualidade. A Mônica conhece alguém, a Tatiana conhece alguém que vai se beneficiar.
traz, sendo uma indicação sua, você vai ter o seu percentual pela indicação. Então, já é um negócio gerado pelo clube com vocês, tá? Então, todas vocês, no lugar de empreendedora, já começam a fazer negócio conosco com o próprio Empreender Feminino. Uhul, maravilha! Agora, Shirley, bota o bloco na rua! Oi, meninas! É um prazer muito grande estar aqui, porque eu sou da primeira turma do Empreender, e se eu sou uma embaixadora é porque eu consegui essa honra, né, da Rijarda de estar aqui como empreendedora, como embaixadora com vocês. E vou acompanhar vocês a partir de agora, o nosso bloco na rua, botar fogo no parquinho, é lá no nosso grupo. Nós temos que agitar aquele grupo, vocês estão chegando, dar uma animada, uma oxigenada naquele grupo, participar, está convidada já, nós montamos daqui a pouco que liberar aí o Bom Dia Empreendedora, vocês já estão convidadas, nós montamos uma listagem de mulheres que vão lá contar suas histórias, botar fogo no parquinho e botar o bloco na rua. É assim que a gente agora tem que funcionar lá. E eu conto com a ajuda de vocês para a gente fazer isso acontecer. E aí, nessa história também quero pedir, se é possível, Joana, eu quero compartilhar com elas o meu trabalho de final de curso, para elas ver se faz sentido tudo que eu senti, que conectar com elas através dessa emoção que foi o meu trabalho final de curso, tá? E a música diz assim, gente, olha só. Primeiro, vamos historiar um pouquinho assim, é de 1992, Sérgio Sampaio, ela foi censurada porque ela dava um sentido de rebeldia, não é a nossa cara? Ela dá um sentido de rebeldia, ela trabalha com a questão da resistência, de que nós não queremos mais desse jeito, nós queremos agora o nosso jeito. Por isso, botar o nosso bloco na rua. E ela diz assim, há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. E aí vem a refrão que eu quero que vocês guardem e batem ele. Eu quero botar meu bloco na rua, brincar, para dar e vender. Eu quero botar meu bloco na rua, brincar, pagar para vencer. Obrigada, gente. Parabéns, meninas. Lindo demais. Maravilha, maravilha. Então, isso. Gente, bom, por nós ficaríamos o tempo todo, né? Mas chega um momento que tem que acabar, não é? O que começa tem que acabar. Então, mais uma vez, em meu nome, em nome da Joana, em nome da Rô, em nome das nossas queridas professoras que eu citei no início, da nossa querida Eunice, da minha querida Kátia, que eu tenho sempre uma alegria muito grande de recebê-la sempre, uma inspiração. E temos muitos negócios aí fazendo, muitas coisas boas para acontecer. O povo de São Paulo, em março do ano que vem, nós vamos ter o nosso Conecte lá, não é? Estamos saindo aí com a revista do clube, que vai ser também algo extraordinário, e que todas são partes desse projeto, não é? Então, o empreender é uma parte do clube, mas a partir de agora, vocês são o próprio clube, não é? Então, assim, façam valer, entrem lá, olha, questionem, perguntem, façam valer o protagonismo de cada um. E são sempre muito bem-vindas, porque aqui no clube nós valorizamos quem faz acontecer. Aqui no clube não tem essa, assim, todas nós valorizamos quem faz acontecer. Então, vamos fazer acontecer e vamos ocupar esse horizonte imenso da nação empreendedora em língua portuguesa. Muito obrigada mais uma vez, um beijo carinhoso em cada uma. Tchau, meninas! Foi bom demais! Continua já com a gente. Vamos fazer
chapéu. Cadê a Não vai tirar foto? foto de A chapéu. foto. Ai, vamos botar o chapéu. Chapéu, cadê o chapéu? Não consigo Espera aí, chapéu. vamos botar o chapéu, vamos botar o chapéu. Enquanto Cadê a avó o bota o chapéu, eu vou dizer aqui, vou registrar que a Eliana Kobayashi, que foi aluna da primeira turma, também está aqui acompanhando. Cadê? A Eliane está mesmo, maravilhosa. Tá Inclusive, numa ponte. meu chapéu. Parabéns, Eliane, obrigada por você estar aqui, viu? É verdade, estou vendo. Obrigada, gente. Eu sinto muito não ter podido participar novamente, mas vamos ver agora de agosto, eu vou me programar. Venha, Eliana, venha, será um prazer. Vamos fazer a foto. Agora, pessoal, olha, na hora que a Jo falar, a gente coloca o coraçãozinho, tá? Quando a Jo falar, ok, a gente coloca o coraçãozinho, porque ele some, né? Cadê? Tá aqui, gente. Então, vamos lá. Ok. Aí. Deu? Peraí. Um minuto. Vai de novo? Não, deu certo. Deu tudo Tá. certo, Márcia. Joia. Gente, obrigada. Um beijo grande. Tchau, menina. Obrigada. Obrigada. Vai, meninas. Eba, Graça querida. Obrigada por tudo. Maravilha, Eu adoro o Tatiana, chapéu, fica Sara. também no meu cabelo. Linda, olha, Graça. Ficou linda, Graça, maravilhoso. Espero vocês lá no grupo, meninas. Vamos para a próxima. Beijos, tchau. Beijo, beijo. Obrigada a Tchau. todas. Tchau. Gente, como é que eu tiro isso aqui? Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Como é que eu tiro gravando?